Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui na Expo Direto Cotrijal 2025, no estande da BASF, aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E agora eu falo com o vice-presidente da BASF Brasil, Marcelo Batistella. Marcelo, seja muito bem-vindo. Oi, Letícia, um prazer falar com você e com a Notícias Agrícolas. Prazer é todo nosso. E, Marcelo, eu gostaria de começar perguntando a respeito dos desafios e também dos investimentos da BASF ao longo do ano de 2024, um ano desafiador para muitas empresas de insumos. Eu queria saber como é que a BASF navegou por essa turbulência e quais são os planos para 2025 e também as visões de horizonte para esse setor. Não, Letícia, eu acho que a agricultura é cíclica e a agricultura traz essa dinamicidade em todas as safras. Eu nunca vi uma safra igual a outra. A safra de 2024, 2025 foi uma safra realmente que tivemos vários desafios, mas ao mesmo tempo várias oportunidades, né? Devemos terminar uma safra, de maneira geral, uma safra muito boa, muito possivelmente vamos ter uma safra recorde no Brasil, só que ao longo dela com uma série de desafios, né? Acho que nós estávamos muito bem preparados para passar pela safra da forma como ela foi, por diferentes fatores. O primeiro deles que a gente, estando próximo do cliente, próximo do parceiro, próximo do mercado, a gente estava muito consciente e realista de como a gente ia enfrentar o ano. Mas, por um outro lado, que eu acho que esse é o nosso papel dentro do segmento, dentro do setor, foi de ajudar o agricultor a ter ferramentas, tecnologias, para fazer uma boa safra e, ao mesmo tempo, dentro desse cenário de liquidez mais desafiadora, de crédito mais desafiador e do custo do capital mais desafiador, a gente também proveu muitas ferramentas financeiras, que além de barter, que ajudou a irrigar o mercado com recurso em crédito, que também ajudou o agricultor e o setor a fazer a safra 24-25 acontecer, né? Agora, para esse ano de 2025, a gente vê, por exemplo, a taxa Selic já em 2 dígitos, e isso em o Notícias Agrícolas, em entrevista com agentes financeiros, principalmente voltados para o setor do agro, já apontam que isso claramente deve afetar o Plano Safra. Eu queria saber como que você enxerga as possibilidades, não só de decisão do produtor rural em investir, mas as possíveis condições que ele vai ter para poder investir, Marcelo. Sem dúvida, a atividade agrícola demanda bastante capital. E o custo do capital é alto, ele realmente desafia e limita em alguns sentidos, né? Eu acho que vai ser um ano onde o planejamento antecipado vai ser fundamental. Reajustar o investimento também acho que é um outro fator, mas mais importante do que isso em uma situação como essa, você precisa garantir que a tua receita aconteça. E receita na agricultura quer dizer produtividade. Então, fazer um planejamento focado em garantir uma alta produtividade. Para com que isso você tenha receita, acho que é o primeiro fator importante. O segundo é como financiar a safra. E num ano que, além de você ter o custo do capital e uma limitação de crédito, que muito provavelmente a gente vai continuar navegando nela, e de alta volatilidade, seja de câmbio, seja do preço da commodity, você fazer ou usar mão de modelos de negócio e de ferramentas que, primeiro, te dá acesso a crédito, segundo, ajuda você a fugir dessa volatilidade e consegue travar o seu custo de produção, é fundamental. E aí o barter, eu tenho certeza, ou a troca, commodities por insumos, vai ser um dos caminhos, e outro caminho são ferramentas financeiras que vão ajudar a financiar a próxima safra, né? E aí, a parte da produtividade, não tem jeito. Agricultura sem uso de tecnologia não existe. Então, é melhor que tenha uma área dedicada, mas com produtividade, com planejamento, investimento adequado para ter produtividade, do que você tentar fazer uma expansão de área ou até em áreas marginais, que você vai ter mais risco e diluir seu investimento num todo, né? Era nesse ponto que eu queria chegar com você, do uso das tecnologias, mas no campo, para garantir a produtividade, para mais do que os investimentos ou questões financeiras. Você comentou que a BASF investe por ano, mundialmente, 1 bilhão de euros em pesquisa e desenvolvimento. Fazendo um recorte aqui para o Brasil, que é um país continental, que a gente tem biomas diferentes, a gente está tendo intempéries climáticas, extremos climáticos muito latentes. Eu queria saber
no que a BASF está olhando? Mais para, por exemplo, sementes que tenham uma tolerância um pouco maior a questões do clima, ou a questões de pragas também, que a gente vê, por exemplo, pragas que não existiam muito em alguma região do país, por exemplo, a cigarrinha do milho acaba vindo aqui para o Rio Grande do Sul, né, e se prolifera. Eu queria saber qual que é a calibragem da BASF olhando para o Brasil para P&D. Outra boa pergunta, Letícia. Acho que a primeira coisa é como a gente se vê dentro dessa cadeia. Por isso que nós somos BASF Soluções para a Agricultura, né? Não adianta. Se a gente trabalha em agricultura, a gente tem que estar próximo do agricultor e pensar e entender o problema dele de maneira mais holística. E segundo o que você comentou, o Brasil é um país continental, nós temos vários sistemas produtivos com diferentes situações, com diferentes necessidades dentro do nosso país. E a gente tenta endereçar essas diferenças e, ao mesmo tempo, os principais desafios, né? A produtividade ela é construída com uma série de fatores, começando desde pela preparo de solo ou até da sanidade do solo, que é onde tudo começa. É o capital do produtor, né? E é o grande capital do produtor, sem dúvida nenhuma. Então, a gente começa por aí, através das nossos conhecimentos e através Vamos voltar essa parte aqui que eu me perdi. Vamos lá. Através de conhecimentos... Vou voltar para a resposta. Depois, quando falar que o Brasil é diverso. Aí você corta lá, por favor. Bom, então, acho que a primeira coisa é a gente entender quais são os grandes desafios e, baseado nisso, priorizar as nossas tecnologias, né? E a gente faz isso em diferentes verticais, começando por genética, de fazer esse equilíbrio entre variedades que são mais tolerantes, resistentes à oscilação climática e com diferentes tipos de fertilidade. Então, nosso portfólio de genética de variedades de soja ou de arroz e de algodão respeita isso para trazer mais estabilidade e teto produtivo para o agricultor, embarcando as nossas biotecnologias que vai trazer aí uma facilidade de manejo, né? Outra coisa é que nós estamos num país tropical que tem um complexo de doença nos principais cultivos muito grande. Em vez de a gente olhar para um produto isolado, para uma tecnologia isolada, é como a gente ajuda o agricultor a cobrir todo o sistema de plantio dele naquela determinada cultura. Então, o nosso pensamento é muito mais num programa de soluções, um programa de uso e não num produto isolado. Por isso que nós temos esse conceito do escudo verde, que é para dar essa proteção do começo ao fim. E nós temos aí uma variedade de novas pragas, porque nós intensificamos a produção, estamos com 2,2 safras por ano e vamos seguramente chegar em 5 safras em 2 anos, e isso, nessa intensificação também a gente tem novos desafios pela frente. Você comentou, por exemplo, da cigarrinha, e esse foi um dos grandes motivos de a gente fazer um grande lançamento esse ano de uma tecnologia que vai ajudar o agricultor a manejar essa praga, que chama Eficom. E, além disso, acho que é da proximidade de entender o desafio real daquela situação, naquele sistema produtivo, naquela geografia, e aí, junto com o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, ajudar o agricultor a ter sucesso. Aí, então, Marcelo Batistella, vice-presidente da BASF Brasil, nos trazendo informações sobre modelos de negócio, eficiência no campo e também tecnologia. Eu encerro por aqui, mas já você acompanha mais informações, porque o Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada.